Gostaria de começar por saudar todos os ouvintes deste 6º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos e agradecer à sociedade brasileira o convite para poder estar a falar de um tema que aprecio muito. Tem sido a minha vida de trabalho dedicada a esta causa das raças autóctones e a valorização é, sem dúvida, um aspecto que me parece fundamental. Portugal, como todos conhecem, tem uma enorme biodiversidade de recursos genéticos animais, excelentemente representado pelas 50 raças autóctones, espécies pecuárias, mas também 11 raças de cães. É uma enorme biodiversidade, uma enorme riqueza, mas uma responsabilidade também muito grande para um país com recursos limitados poder manter este enorme património genético. E ainda que a conservação e o melhoramento esteja oficialmente reconhecido em Portugal, o Estado português já reconheceu que é importante conservar e melhorar o património genético vegetal e animal. Houve internacionalmente e a nível nacional alguns marcos. Nos últimos 30 anos, a Convenção do Rio foi um marco fundamental para vários países, incluindo Portugal. Depois, a participação de Portugal no Relatório Mundial sobre os Recursos Genéticos Animais, a participação no Plano Global de Ação da FAO e, por último, em 2013, a apresentação de um Plano Nacional para os Animais. Paralelamente a estes compromissos internacionais, a nível interno, os sucessivos programas de desenvolvimento rural têm apresentado medidas concretas de apoio à conservação e ao melhoramento animal. Atualmente está em fase de conclusão do Plano de Desenvolvimento Rural, que termina em 2020, e tem medidas concretas de apoio à conservação, que falei mais à frente. Então, atualmente, em Portugal, cada uma das 50 raças que existem, oficialmente reconhecidas, autóctones, tem um programa de conservação ou de melhoramento. A maioria com programas de melhoramento, promovendo também ações de conservação. A gestão dos livros genealógicos dos programas de conservação e melhoramento está a cargo, é da responsabilidade das associações de criadores, por delegação do Ministério da Agricultura, dos Serviços Oficiais de Portugal. Esta tarefa é entregue a empresas sem fins lucrativos que têm esta responsabilidade. Depois, a maioria das raças está ligada a produtos com denominação de origem reconhecida ou protegida, e esta comercialização destes produtos é da responsabilidade de agrupamentos de produtores que, ao contrário das associações, são empresas com o objetivo de fazer negócio, e por isso têm que ser estruturas diferentes das associações. E é unanimemente reconhecida a importância que as raças têm para a ocupação do espaço rural, para a sua gestão sustentável. Estes são animais criados em sistemas de produção em equilíbrio com o meio ambiente, promovem uma série de atividades culturais associadas à tradição. Enfim, a importância das raças é reconhecida no nosso país há algum tempo, e a sua importância para promover aquilo que são alguns desafios atuais, como a prevenção dos incêndios e outros fenómenos da natureza. Assim, cada raça, a gestão dos livros genealógicos, dos programas de conservação e melhoramento, é da responsabilidade das associações de criadores, que recorrem a uma série de entidades públicas e privadas para apoiá-las nessa atividade, neste desafio enorme de manter as raças, centros de pesquisa, serviços públicos, e colaboram estreitamente com os agrupamentos de produtores e com as entidades certificadoras que fazem a certificação dos produtos que irão ser comercializados, e muitos destes produtos, como eu referi, com nomes protegidos, produtos certificados. No entanto, quando vimos o que existe neste momento em Portugal, dia 14 de setembro, às 14 horas e 24 minutos, neste preciso momento aqui em Portugal, é que
42 das 50 raças estão em perigo de extinção. E o fantasma da extinção está presente, está bem presente na cabeça dos portugueses que se dedicam a este problema, a esta causa. Ou seja, os portugueses com tanta história de prioridade na conservação e do melhoramento genético, ao fim de 30 anos, têm a grande maioria das raças em perigo de extinção, ameaçadas. E aqui levanta-se a questão da sustentabilidade. É inquestionável a importância ambiental que as raças autóctones têm para o nosso país. O seu enquadramento com as várias regiões onde tiveram origem, perfeitamente adaptadas, que colaboram na fixação das pessoas ao campo. Os animais mantêm as pessoas no campo, muitas atividades culturais associadas às raças, e aqui não há discussão da componente dos animais para a vida das pessoas. O problema é colocado na perspectiva económica e, olhando para estes 3 pilares da sustentabilidade, da Cimeira de Joanesburgo, o pilar ambiental e social está perfeitamente adquirido, o pilar económico é muito duvidoso, porque a maioria das raças autóctones, infelizmente, não é economicamente sustentável. E então, o grande desafio que se coloca a este setor é que, paralelamente com as ações de conservação e de melhoramento genético animal, se desenvolvam ações de valorização das raças e dos produtos. E o desafio é enorme porque quem tem os animais são os criadores, quem gera os programas são as associações de criadores, e isto tudo, esta engrenagem tem que funcionar na perfeição para que resulte no benefício das raças autóctones. Eu aponto diversas estratégias de valorização das raças autóctones, começando por uma estratégia nacional, a gestão de informação sobre as raças, atividades de divulgação e promoção, o melhoramento genético, os produtos qualificados, os produtos de denominação de origem protegida, identificação geográfica protegida, e também a possibilidade de se criar novos produtos, novos serviços e ainda atividades específicas. 7 áreas onde poderemos e devemos atuar para potenciar a valorização das raças autóctones. E a estratégia nacional, porque tem que haver uma conjugação de esforços de todos, começando pelo esforço do governo, em definir se é prioritário ou não é prioritário. Sendo prioritário, então que se criem estratégias, podem ser várias, de apoio a este setor. E assim tem sido feito ao longo dos últimos anos, como eu referi anteriormente, e neste último quadro comunitário de apoio, Portugal tem duas medidas específicas próprias de apoio às raças autóctones. Uma, através dos criadores, há um apoio direto aos criadores, diferentes tipos de apoio consoante a espécie, consoante o grau de ameaça, mas um criador que se comprometa a manter durante 5 anos um animal de uma raça autóctone é apoiado financeiramente, e depois uma medida própria de apoio às associações de criadores que promovam ações de conservação e melhoramento. E, portanto, este aspecto é importante, só por si não é garantia do sucesso, mas irá, com certeza, reunir esforços, permitir a reunião de esforços para que se concretize melhor estas ações. Perdão. A gestão de informação de recursos genéticos animais é outro aspecto que é fundamental. Portugal constituiu em 1997 o Sistema Nacional de Identificação e Registro Animal, tem 23 anos, a possibilidade de criar regras próprias para a identificação, registro e circulação dos animais de qualquer espécie, de forma a garantir que toda a população animal que existe, inclusive a das raças autóctones, possa ser devidamente controlada.
Adicionalmente, têm aparecido diversos programas específicos relacionados com a gestão dos livros e com os programas de conservação e melhoramento, programas online, apoiados no desenvolvimento de identificação eletrónica e, portanto, a potenciar a existência da famosa pecuária de precisão. É uma realidade em Portugal, hoje em dia, o aumento destas tecnologias ao serviço da pecuária em geral, mas também das raças autóctones. A pecuária de precisão e a pecuária inteligente são fundamentais para a produção animal em geral, mas fundamentais também, ou imprescindíveis, para a gestão de raças ameaçadas, raças que querem geneticamente melhorar, tudo o que tem a ver com a monitorização, automatização digital, de recolha de registro, processamento de informação, tem que ser potenciado nas raças autóctones. Tudo o que está relacionado com o bem-estar e com a saúde animal, com a produtividade e a rentabilidade, o aumento económico do lucro das explorações, poderá ser valorizado, poderá ser altamente potenciado com estas novas tecnologias. E as raças autóctones, ainda que por vezes lentamente, têm estado a aderir a esta área. Atividades de divulgação e promoção das raças autóctones e dos seus produtos. Temos trabalhado em Portugal bem nesta área de divulgação, tudo o que é feiras com apresentação de animais e dos seus produtos, muito associados às várias regiões do país, às festas populares das diferentes regiões do país. É um aspecto muito bom para que a pessoa, o público em geral, tenha conhecimento do que existe, do património que temos em Portugal. Nos últimos anos também temos fomentado bastante o aparecimento de redes de divulgação, umas de caráter nacional, outras até de caráter com uma abrangência internacional, em que informamos o público em geral e o público mais relacionado com o setor da informação que está disponível, promovendo a troca de conhecimento, de imagens, de reuniões técnicas ou científicas sobre este tema, as raças, temas mais específicos, os seus produtos. Alguns projetos mais específicos, como este que teve um grande sucesso em Portugal, promoveu-se que fossem distribuídas chocadeiras e incubadoras em escolas, e então crianças por todo o país, nas suas escolas, viram nascer pintainhos. Acompanharam o período de incubação e depois, durante alguns dias, tiveram contacto com os pintos das 4 raças autóctones de Portugal. Foi distribuída informação sobre as raças, como é que funciona, e isto enquadrado nas disciplinas das várias escolas. Tem sido um sucesso enorme. Neste momento, devido à situação da pandemia, está suspenso, mas assim que for possível irá ser retomado, porque a criança gosta de ter contacto com os animais e se for-lhes dado a conhecer o que temos, será bom para todos. Atividades várias, como uma campanha dos Correios de Portugal que desenvolveu selos com as imagens das raças autóctones, pósteres que temos feito através da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais, portanto, a promoção, a divulgação das imagens para o público poder saber o que é que existe em Portugal. Mais recentemente, no ano passado, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária fez uma coleção de livros infantis com todas as raças, para as crianças poderem colorir, poderem identificar os animais, para terem conhecimento do que é que existe de recursos genéticos. Portanto, desde pequeno até aos mais velhos, é importante darmos a conhecer aquilo que existe. Quando quisermos defender perante o poder político, de quem vai decidir a importância que este setor tem, é bom que as pessoas tenham conhecimento. Depois, a melhor forma de garantir
A sustentabilidade de uma raça é torná-la competitiva, uma ferramenta sempre disponível ao melhoramento genético, sem dúvida, tendo em atenção que há umas raças, a dimensão é reduzida, portanto temos de ter em conta a manutenção da variabilidade genética, e as raças em Portugal têm esta estrutura dos programas de melhoramento bem conseguidas, ainda que com algumas dificuldades em conjugar estas três peças que me parecem fundamentais, os objetivos de melhoramento com o método e os critérios de seleção. Sendo os objetivos de melhoramento muito diferentes, desde o peso ao desmame, à produção de leite, outras características mais qualitativas, e sabendo que este progresso genético tem que ser mais moderado em função do limite que há devido à dimensão reduzida dos efetivos. Nunca podemos esperar que o progresso genético seja muito elevado para uma característica de uma raça autóctone, devido à estrutura que existe. Estes programas são geridos pelas associações de criadores, com o apoio de várias entidades. Desde o início deste século tem sido vulgarizado a utilização da avaliação genética. A maioria das raças praticam-na anualmente de forma a poder indicar aos criadores os animais geneticamente superiores, os animais geneticamente melhores. Continua a ser um grande desafio a recolha de informação produtiva e genealógica para poder promover o progresso genético de características importantes. Outra área que tem sido sempre focada com grande importância são os produtos qualificados. Portugal tem mais de 94 produtos certificados relacionados com os animais, 31 produtos de carne fresca, 22 queijos e produtos à base de leite, e ainda produtos de salsicharia, presuntos, paletas, e estes produtos qualificados são, sem dúvida, importantes. Se verificarmos este quadro, dos 13 produtos que existem, maioritariamente são denominações de origem protegida e estão associadas às raças. No entanto, há 3 que nunca não funcionam. Na carne de ovino, em 9 carnes de ovinos que temos, apenas 3 é que são DOPs e estão associadas a raças autóctones. De 5 destas carnes não funcionam, não têm produção. Nas carnes de suínos também existem 2, são as 2 de dominação de origem protegida, portanto o critério de certificação mais restringido, uma não funciona. Na carne de caprino existem 6, só uma é que é a dominação de origem protegida, e 5 não funcionam. Isto é, quase 50% dos produtos certificados, 40 e pouco por cento, não está em funcionamento em Portugal. Não tem viabilidade para funcionar. Se repararmos nos queijos, só nos queijos existem 14 queijos, maioritariamente associados com nomes de denominações de origem protegida, ainda que neste caso apenas 3 estão diretamente relacionados com raças autóctones. No esquema de certificação dos queijos é um pouco diferente em relação às carnes e a forma como foram atribuídas estas denominações, apenas 3 estão diretamente relacionados com raças autóctones. Isto é, o potencial de valorização das raças autóctones através dos produtos é uma realidade. Há a possibilidade de criar o valor agregado com a utilização destes produtos qualificados, mas têm manifestado algumas limitações. O volume de produção é reduzido e o volume de negócio consecutivamente também é reduzido. Apenas cerca de metade é que está em funcionamento e existe uma grande diversidade de produtos, mas a valorização no mercado ainda é reduzida. A importância que estes produtos têm relativamente a outros países europeus ainda não é tão elevada. Há uma grande dependência da grande distribuição, isto é, do supermercado, que muitas vezes não valoriza da melhor forma estes produtos, e existem grandes custos associados ao processo de certificação. Ou seja, um produto qualificado, com uma denominação de origem protegida, tem que obrigatoriamente ter um regime de certificação. Uma entidade certificadora que garanta que esse produto corresponde ao que está especificado no seu caderno. E esse processo é caro.
Há alguma falta de dinamismo, de pesquisa, de publicidade, de marketing, e então o lucro final, a margem de lucro da venda destes produtos certificados, ainda que o produto possa ser mais caro para o consumidor, acaba por ser um lucro reduzido para o produtor das raças autóctones. Então, temos claramente a apostar na promoção dos produtos, campanhas de informação e marketing. Grande parte da população não sabe distinguir o que é um produto certificado com este tipo de certificação. Será importante também ganhar escala nas várias áreas de produção, transformação e distribuição, para diminuir os custos associados à própria transformação e distribuição. É importantíssima a profissionalização destas estruturas de gestão de tudo o que é a comercialização, o marketing, a promoção. Continua a ser importante a desenvolver atividades de pesquisa e demonstração de novos produtos, processamento e o acondicionamento desses mesmos produtos. Melhorar a interação entre os vários atores, desde o criador, às associações de criadores, às empresas que comercializam e distribuem os produtos. E, por último, diminuir tudo o que é burocracia e custo dos sistemas de certificação e comercialização. Portanto, serão várias oportunidades que temos para melhorar a rentabilidade de quem cria as raças autóctones e as comercializa através destes produtos com nomes certificados. A criação de novos produtos e serviços, isto é, as raças autóctones devem estar associadas a serviços vários que possam ser remunerados, ou seja, compensados financeiramente por esse serviço, tanto na criação dos produtos ou dos próprios animais, produtos diferentes, desde a carne, leite ou lã. Existem em Portugal alguns casos concretos de empresas que estão apostando na criação desses produtos. É importante ser imaginativo e concretizar produtos que possam valorizar uma raça. O serviço ambiental, que não tem sido muito valorizado, há medidas de apoio a raças que tenham um serviço ambiental, mas poderá ser bastante melhorada esta importância que os animais têm para a manutenção do ambiente, para a limpeza arbustiva dos campos. Tem havido alguns projetos de colocar animais precisamente para fazer esse trabalho de limpeza do mato, para evitar os incêndios em zonas que já não há animais. Portanto, um criador que preste esse serviço ao país, naturalmente que terá a ser compensado. E depois tudo o que tem a ver com atividades sociais, culturais, de programas turísticos, que promovam a visita das pessoas à região onde existem os animais, poder conhecer os produtos que essas raças oferecem. Tudo isto são produtos que também temos que ser criativos. As raças que consigam atingir produtos e serviços que sejam reconhecidos e valorizados, automaticamente estará a valorizar os animais que dão origem a esse produto. Se desaparecer os animais, desaparecem esses produtos. Portanto, há maior interesse dos criadores em criar animais que possam dar origem a produtos que sejam valorizados. E, por fim, alguns exemplos de casos concretos e específicos de raças em Portugal que tiveram essa dinâmica de conseguir criar produtos ou serviços que fossem valorizados. O exemplo da ovelha Serra da Estrela, ovelha que está na base de um dos queijos mais valorizados, o queijo Serra da Estrela, um produto com denominação de origem reconhecida, e que recentemente, há uns anos, há 4 ou 5 anos, desenvolveu o iogurte da ovelha Serra da Estrela, mais uma forma de vender o leite transformado e muito valorizado. Portanto, mais uma forma de ter um produto final desta ovelha que poderá, por sua vez, depois valorizar a atividade dos criadores. O cavalo Sorraia é uma raça em grande perigo de extinção, muito poucos animais em todo o mundo, e em Portugal, uma população
que durante algum tempo teve pouco interesse. Os animais são pequenos. Desportivamente deu tamanho de um pônei. O animal em média tem 1,48 m, 1,47 m, portanto um animal muito pequeno, e desportivamente não havia grande interesse nestes animais. Até que foi promovida a utilização, grande mérito de algumas entidades, é demonstrar que estes animais podem ter uma utilização muito própria, como seja no ensino de crianças, na equinoterapia, no ensino de crianças e adultos com algumas limitações, e o facto de ser um animal mais pequeno, um animal que é dócil, um animal que é forte, poderá ser uma grande função. Poder identificar que um animal tem uma função útil à sociedade poderá ser o sucesso dessa raça, para o êxito dessa raça para sair de uma situação de ameaça extrema. É isso que se pretende nesta raça. Um exemplo completamente diferente, a raça bovina mais numerosa em Portugal. Há 30 anos havia 2.500 animais, 2.500 fêmeas reprodutoras inscritas no livro, e todo este trabalho de aumento do efetivo reprodutor tem sido feito por um trabalho bom, coerente, eficiente da Associação de Criadores, em que tem promovido o apoio técnico aos criadores, um programa de melhoramento rigoroso, em que promove informação, apoio aos criadores para decidir quais animais vão selecionar, divulgações, reuniões técnicas com os criadores, apoio à comercialização, e então aqui o objetivo, o produto, é mesmo o próprio animal. Além de haver ainda uma carne com denominação de origem protegida, aqui o produto final é o próprio animal. E nos últimos anos apareceu ainda com um projeto concreto de comercialização de fêmeas reprodutoras cruzadas, portanto o F1, em que a mãe é mortolenga e o pai é de uma raça exótica, Limousin, Angus ou Charolês, e o animal F1 é reconhecido como fêmea reprodutora do pressuposto que geneticamente é um animal muito bom para ser reprodutor. Ou seja, é uma raça que na sua atual gestão já prevê a prática de cruzamento no sentido de valorizar a própria raça autóctone. Cada raça terá a sua estratégia, cada raça terá que descobrir, inventar, criar qual é que é a forma de a tornar mais eficiente e rentável, e seguramente que a receita não pode ser igual para todas. Raças tão diferentes, espécies diferentes, com produtos tão diferentes, terão que ter caminhos completamente distintos, mas cada uma terá que conseguir encontrar uma forma de se tornar mais rentável para os criadores, uma forma de serem mais valorizadas. Não vou ter tempo de fazer uma análise SWOT com mais pormenor, e então, como gosto mais de ver a parte positiva, vou acabar apenas com as oportunidades que pode ter este setor das raças autóctones. Uma delas é a exigência dos consumidores. Cada vez o consumidor estará mais exigente com os produtos alimentares que estão a ser consumidos, não só na sua qualidade, mas da forma como eles são produzidos, esses temas que não afetam o ambiente, e isso é muito favorável às raças autóctones. A opinião pública, em geral, é favorável a uma produção animal, à pecuária extensiva, à pecuária amiga do ambiente, que mantém tudo o que é as árvores, a paisagem. Nesta altura em que há uma preocupação muito grande com as alterações climáticas, os animais melhor adaptados a essas regiões, como são as raças autóctones, serão seguramente os animais que poderão fazer face a estas alterações. Os tais produtos, temos a capacidade de criar novos produtos, sempre produtos seguros, desde a produção à distribuição, e sabendo que a produção é pequena, a quantidade desses produtos serão reduzidos, porque as raças autóctones existem num pequeno número, e isso terá que se apostar em nicho de mercado
preços mais elevados e não para grandes quantidades de produtos e para toda a população. Portanto, são oportunidades que as raças autóctones poderão arranjar, seguramente que haverá outras, para tentar conseguir essa valorização. Tem havido um trabalho muito grande das associações de criadores na gestão das raças, da conservação e do melhoramento. Criaram-se os agrupamentos de produtores, tais empresas que promovem a comercialização e, portanto, continua a ser um desafio a possibilidade de se valorizar as raças autóctones em Portugal. Muito obrigado pela atenção.